Nessa aula nós vamos ver um pouco sobre a ferramenta Objetos e sobre como inseri-los no nosso modelo. Se eu clicar duas vezes aqui na ferramenta Objeto, que é essa cadeira, eu vou perceber que o ArcCAD já tem uma infinidade de objetos paramétricos que vem por padrão na biblioteca do template brasileiro. E se eu abrir aqui, por exemplo, a aba de imobiliário, eu estou vendo que eu tenho opções bem variadas para diversos aspectos do mobiliário da nossa casa. Então, se eu procuro aqui, eu tenho, por exemplo, camas, alguns mobiliários de cozinha já prontos, mesas, sofás, decorações variadas e vários outros. Então, por enquanto, eu vou pegar aqui uma dessas cadeiras, pegar aqui a poltrona, por exemplo. E aí, quando eu entro nas definições desse objeto em particular, eu consigo ver que na aba de pré-visualização e posicionamento, a gente tem várias opções familiares. A gente tem aqui um afastamento em relação ao piso de origem, vou deixar no zero por enquanto. A gente tem também uma definição de qual seria o piso de origem. Via de regra, a gente vai sempre trabalhar com o piso que a gente tiver naquele momento, ele já vai ajustar automaticamente para isso. Posso definir aqui as dimensões gerais desse objeto, que se eu for na aba de pré-visualização também, eu consigo ver esse objeto tanto em planta, quanto em vista e um preview do nosso 3D. Então, se eu fizesse alguma alteração aqui, eu já ia ver essa diferença acontecendo. E aí, aqui embaixo, em definições da poltrona, eu tenho algumas definições que já são específicas desse objeto. Então, por exemplo, eu posso mudar aqui a espessura da almofada e também o ângulo desse encosto. Poderia dizer se eu quero que ela tenha braço dos dois lados ou não. Posso deixar ela sem braço, caso eu queira fazer um sofá modular, por exemplo. Se eu passo aqui, a gente tem mais algumas opções, dessa vez referentes à altura do assento e à altura da perna do sofá também. Aqui eu posso mudar o tipo de pé do sofá, né? Posso escolher 4 pés, ou então há duas barras dobradas aqui em U, ou de alguma outra maneira. Posso mudar também o material dessa perna. Aqui passando para a aba de representação, a gente vai ter algumas opções de canetas e tramas, também de representação das superfícies em 3D. Se eu mudar aqui o assento, por exemplo, para alguma outra opção, vou colocar esse daqui, por exemplo, acho claro. Aí estou vendo que ele já vai mostrar uma pré-visualização disso aqui no nosso 3D. E além disso, tenho como configurar também se eu quero deixar as definições desse objeto, o nível de detalhe deles e algumas outras opções pela OVM, ou se eu já quero deixar isso definido por aqui. A OVM é um conjunto de opções de visualização do modelo, no qual a gente pode rapidamente mudar como todos os objetos que estão definidos para ser controlados pela OVM são vistos no nosso modelo. Então, eu posso, por exemplo, deixar aqui pela OVM, porque assim eu vou poder ajustar ele junto com todos os outros objetos. Não vou precisar ficar entrando aqui para fazer esse tipo de regulagem. Aí se eu passo normalmente que a gente tem algumas definições de espaço mínimo, via de regra a gente não vai usar tanto isso, mas seria uma definição dos afastamentos aqui dessa cadeira em relação aos objetos e paredes. E aqui a gente tem uma descrição na qual a gente pode atribuir algumas informações não geométricas para essa cadeira, o que é bastante útil caso a gente queira deixar o nosso modelo mais rico com informação para tabelas e algumas outras opções. Então, planta e corte a gente tem também definições bem parecidas. A gente pode mostrar aonde esse objeto vai ser visualizado, se é apenas o piso de origem, normalmente é isso que a gente vai usar mesmo. Em termos de símbolos e superfícies, na planta a gente pode sobrepor as linhas do objeto, mas de maneira geral é mais interessante que a gente configure por aqui. Aqui na aba de modelo a gente também tem opções para mudar a superfície, mas de maneira geral a gente vai ficar sempre controlando aqui pelas definições do objeto, porque a gente vai ter um nível de detalhes bem maior. E por último a gente tem classificação de propriedades, onde a gente pode ajustar as propriedades desse objeto caso seja necessário. Ele já vem por padrão com a classificação de mobiliário e aqui também com algumas outras propriedades pré-definidas. Mas a gente pode fazer esses ajustes e também adicionar outras informações aqui caso seja necessário. Então agora eu vou clicar aqui em OK e vou inserir essa poltrona no nosso modelo. Aqui, na hora de inserir, eu tenho algumas opções de método de geometria, sendo que essa primeira é simplesmente um clique e ela vai aparecer em relação ao ponto base que foi definido lá dentro. Aqui a gente tem o método de geometria rotacionado. Se eu clicar, eu ainda tenho a opção de rotacionar essa poltrona para onde eu quiser. Eu posso usar esse método de geometria diagonal, que vai clicar um retângulo e eu vou poder clicar para abrir um retângulo e eu vou poder mudar as dimensões dessa poltrona. Pode ser interessante para alguns objetos, mas via de regra não é tão bacana para a gente, já que a gente quer manter as medidas específicas. E a última opção é o retangular rotacionado, no qual você pode escolher o ângulo e o comprimento e depois só fazer o resto da abertura desse retângulo. Caso eu queira mudar esse ponto base, que é o ponto pelo qual a gente insere o modelo, eu vou aqui clicar duas vezes na ferramenta de novo, vou mudar o ponto base, vou clicar em OK.
E aí aqui com o método de geometria, vocês já podem ver que está um ponto diferente do que a gente tinha antes. Essencialmente, essa é a nossa precaução. Uma outra coisa que a gente pode ter que prestar atenção é quando a gente for inserir elementos em ambientes que estejam com um nível diferente do nível zero. Por exemplo, esse lavabo aqui, a gente tem ele no nível menos 1 centímetro. Então, se eu fosse nas nossas definições de objeto e eu procurar aqui pela barra de busca, aqui algo como vaso sanitário, vou escolher essa primeira opção aqui. Aí seria interessante eu já rebaixar aqui 1 centímetro antes mesmo de inserir. E aí, quando eu vier inserir o vaso sanitário, ele já estaria aqui 1 centímetro abaixo. Uma outra coisa interessante dos objetos é que a gente tem essas referências agora, a partir da versão 28, esses guias de distância, que permitem que a gente ajuste o objeto direto com essa medida, sem precisar usar o Ctrl D para mover. Então, digamos, se eu colocar aqui 0,9 e Enter, ele vai fazer esse afastamento. Uma coisa que eu notei que tem acontecido é que, às vezes, quando a gente tem esses objetos trabalhando por cima de uma laje grande, ele tem alguma dificuldade, o programa tem alguma dificuldade de reconhecer a distância entre as paredes, e ele acaba indo sempre para a laje. Então, para isso, a gente pode procurar aqui a nossa laje, usando o Tab, e ocultar ela temporariamente, porque aí a gente já tem essas medidas com mais precisão. Posso colocar aqui 0. Digamos que esse afastamento aqui, na verdade, eu quisesse deixar com 35 centímetros, 0,35. E pronto, aperto Enter, e aí eu já tenho isso daqui de uma maneira mais interessante. Quando eu terminar o meu ajuste, eu posso voltar com a nossa laje. Um outro ponto interessante em relação aos objetos é que a gente também pode utilizá-los para fazer operações de elementos sólidos, da mesma maneira que a gente fez com a nossa laje e o nosso terreno. Isso é legal porque a gente pode utilizar isso para aberturas em bancadas e assim simular com mais precisão a nossa bancada na obra. Então, se for aqui na ferramenta Objeto, vou dar 2 cliques e vou procurar cuba. Vou utilizar essa aqui, que é genérica, e vou deixar nesse modelo mesmo aqui. Vou clicar agora em OK. E vou tentar colocar ela afastada aqui. E vou rotacionar a posição correta. Pronto, vi que ela ficou por baixo, não tem problema. Vou selecionar e vou utilizar a opção de trazer para frente. Pronto. Aqui Ctrl D para mover. Vou arrastar ela até aqui. Estou vendo que essa bancada ficou um pouco profunda, então vou ajustar. Vou colocar aqui 0,7. Pronto. Agora já ficou com uma profundidade mais legal. Fazer o ajuste aqui. Aí com o Ctrl D eu vou mover. Vou utilizar o meio da nossa área molhada como referência. Pressiono Shift para alinhar e clico. Pronto. Vou deixar ela aqui dessa maneira mesmo. Aí se eu usar o retângulo de seleção e apertar F5 para ir no 3D, eu vou ver que a nossa bancada no momento está assim. E não é bem isso que eu quero. Eu vou primeiro selecioná-la, Ctrl D e vou mover até que ela fique encostada. Pronto, ela está encostada agora na nossa área molhada. Mas ela ainda está com a nossa peça da bancada passando por cima da cuba. E não é isso que a gente quer. Então, com o botão direito, eu vou clicar na nossa bancada e vou escolher essa opção de conectar e operações elementos sólidos. Agora clico na nossa cuba e vou clicar em adicionar como operador. E agora eu vou escolher a opção subtração com extrusão para cima. Pronto, vou clicar em executar. E pronto, agora a gente já tem a nossa cuba com o recorte na pedra.